Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 4. Nós já vamos ler esse texto. Enquanto vocês procuram Romanos capítulo 4, eu queria tributar a Deus minha gratidão e o louvor a Ele por esses dias que estivemos internados, né? E os irmãos, de maneira tão bondosa, todos aqui e outros mais, do Distrito Federal e de outros estados, Deus usou. Eu conversava com um pastor amigo, com o pastor Mateus Santiago, alguns dias antes da minha cirurgia, e falava para ele que estava sendo um tempo muito abençoado, tudo que estava acontecendo. E é verdade, foi um tempo muito abençoado, porque Deus usou, como Ele faz na sua soberania, todas as coisas para que todos nós, envolvidos direta ou indiretamente, pudessem reconhecer Cristo e engrandecer a Cristo. Então, isso realmente foi uma verdade, poder participar da obra de Deus, inclusive com as agruras, as adversidades que são inerentes à vida. Nós não temos assim uma estufa espiritual que nos protege de acidentes de trabalho, nos protege de riscos, como eu estive brincando ali com o Marcelo e a Paula, eu bati na trave, né? Porque apesar de ter sido algo simples, mas quase que se torna algo fatal por várias situações que nós já conversamos aqui com a maioria nesse tempo, né? Então, quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Falava ali com os irmãos aqui da igreja que meu sentimento é o de Paulo em Filipenses 1, verso 3. Dou graças a Deus por cada um de vós e pelo cuidado de vocês para conosco. É justamente essa minha gratidão, e eu queria expressar isso e agradecer aos irmãos que bondosamente se ofereceram, né? Irmãos de diversas denominações, pedindo para ficar lá os turnos de 12 horas, né? A Jéssica ficava durante o dia, durante os 17 dias, 16 dias e meio, e à noite, tantos irmãos. Então, tive gente batista, assembleiano, da Esperança, da Capital, da Âncora, da PIB de Samambaia, e de tantos outros lugares lá. Então, privilégio meu, né? Ter irmãos de tantos lugares que, com carinho, estiveram lá. Alguns conseguiram dormir, outros nem tanto, né? Mas tivemos lá um divã com o pastor durante esses dias. Havia uma cadeira lá para os acompanhantes que não deitava. Então era um divã lá com o pastor e a gente ficava à madrugada em meio às macas passando no corredor, no pronto-socorro e tantas emergências. Tivemos momentos de oração, de discipulado, de abrir o coração. Isso foi muito bom. Então, muito obrigado, meus irmãos, pelo cuidado e pelo carinho com a nossa família. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 13, para falarmos nessa noite sobre a esperança inabalável. Romanos 4, a partir do versículo 13. E diz assim: a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa, irmãos, é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações. Diante daquele em quem Abraão creu,
o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim, também isso lhe foi atribuído para a justiça. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Pai, nós te agradecemos pela sua palavra e pelo privilégio que temos de desfrutarmos. E se ainda não, que isso seja renovado e derramado nos corações aqui nesta noite, de uma esperança que não se desespera. Firma os nossos passos, ancora-nos em ti, para que sejamos, como o salmista disse, daqueles que confiam no Senhor e que não são abalados, mas como os montes permanecem para sempre. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Há uma tendência de uma leitura bíblica equivocada, como se a Bíblia estimulasse-nos ao que nós chamamos na teologia de personificação. O que é a personificação? É o fato de que a grande moral da Bíblia é você imitar personagens. Você já deve ter ouvido sobre isso. Como eu queria ter a fé de Abraão, que é o caso aqui do exemplo que Paulo dá. Como eu gostaria de ter a unção de não sei quem, de ser resiliente. E às vezes algumas pregações têm a tendência de comparar a nossa vida com o de alguns personagens e dizer, tá vendo? Você precisa ser igual ao fulano. Você deveria pedir a Deus para ter a mesma coisa que fulano teve. Mas eu queria deixar algo bem claro para os irmãos. A Bíblia não é sobre personificação. A grande história da Bíblia não é sobre imitarmos um personagem que se destaca por alguma atitude, por alguma resiliência ou por alguma situação. A grande história da Bíblia é sobre tudo convergir para o centro, o protagonista de toda a história. E não é sobre imitarmos a um ou outro, mas é sobre sermos moldados pelo Espírito, movidos pela graça de Deus, para sermos mais parecidos com um só, Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, cuidado para que você não despreze nas leituras bíblicas de alguns personagens para onde que eles apontam, porque na verdade eles não apontam para eles mesmos. José, Moisés, Abraão e tantos outros não têm uma seta, um holofote para si mesmo. Eles têm uma seta para além deles. Eles estão apontando, inclusive com as suas falhas, porque não eram perfeitos, para alguém maior, para alguém melhor, para alguém eterno, para alguém autoexistente, para alguém determinadamente redentor de todas as pessoas, Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos enxergar Jesus em toda a Bíblia. Nós precisamos perceber que ela aponta para ele em toda a Bíblia. Quando Paulo escreve a carta ou a epístola aos Romanos, que é tão importante para a fundamentação da nossa fé, e ele usa aqui no capítulo 4 inteiro exemplos sobre Abraão, a justificação antes da circuncisão, a promessa recebida pela fé e a fé de Abraão e o poder de Deus. Ele não está mostrando para os romanos que, está vendo? Vocês precisam
seguir o exemplo de Abraão no sentido da personificação, mas vocês podem se inspirar naquele que olhou para além de si mesmo. Por isso que a Bíblia, aqui em Romanos, também aos Hebreus, repete tanta palavra promessa, com P maiúsculo. Inclusive, o nosso texto aqui, né, de Hebreus 6,19, fala da promessa imutável, que é âncora para a nossa alma. Promessa com P maiúsculo. Jesus Cristo. Esse é o convite dessa passagem para nós, que a nossa esperança, ela só será, em alguma medida, inabalável, se ela não estiver firmada em alguns pontos. Se ela não estiver focada com algumas coisas, ou em algumas coisas. Se ela estiver para além da nossa própria vida e, por mais que seja inspirativo, para além de alguns exemplos e personagens bíblicos também. Por isso, eu concordo com o pastor Hernandes Dias Lopes, que diz que a esperança é o oxigênio que nos mantém vivos. Quem não tem esperança vegeta, não vive. Quem passa os anos de sua existência na masmorra do desespero, acorrentado pelo medo e subjugado pelas algemas da ansiedade, conhece apenas uma caricatura da vida. Em outras palavras, só vê a vida de uma maneira. Um dia antes de acontecer o acidente, eu escrevi um devocional, enviei para algumas pessoas e no grupo da nossa igreja, e eu lembro que o título era Gratidão é mudança de olhar. E como exemplo tinha Davi, que não, apesar de ter reunido todos os materiais para a construção do templo e ter coordenado, ter sido assim, o responsável, né? Lá na placa estava RT, Davi, mas o nome do edifício era Edifício Salomão, Templo de Salomão. Então, sumiu-se. Você não lembra quem é o RT dos projetos, né? Porque só fica enquanto está construindo. Depois, passou. Mas fica lá o nome do edifício para sempre. E Davi, com aquilo tudo, em 1 Crônicas 29, numa perspectiva e numa mudança de olhar, ele diz: Senhor, nós não fizemos nada. Tudo que fizemos, ajuntamos, reunimos, providenciamos para a construção. Antes de tudo, foi o Senhor que nos deu. E foi o Senhor que nos conduziu para fazer isso tudo. Essa é a ideia de Paulo ao escrever para os irmãos. Ele está numa jornada doutrinária, desde o capítulo 1, e isso vai até o capítulo 11 de Romanos, mas ele quer mostrar que a única maneira das doutrinas, dos fundamentos serem consolidados no nosso coração é olhando para além de nós mesmos. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos com essa caricatura da vida, em desespero. Eu não sei vocês, mas sempre que eu olho para mim mesmo, eu me desespero. Falhas, frustrações, imperfeições, incapacidade, inabilidades. Mas a palavra nos convida a uma esperança que não se desespera, a uma vida verdadeira com o selo ou timbre, assim como uma folha timbrada, de esperança. Esperança que não se desespera. Esperança que é robusta e que espera até mesmo contra a esperança. Por isso eu quero repetir com os irmãos o versículo de número 18, porque ele será central aqui de todos os versículos que lemos, para 3 lições que vamos refletir aqui nessa noite. Abraão esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Creu contra a esperança. Isso aqui, irmãos, não é apenas um positivismo cego. Isso aqui não é apenas o autor ensinando aos romanos que tanto ele desejava visitar e fazer parcerias missionárias, de que para que eles tivessem as
doutrinas e os fundamentos consolidados em suas vidas, eles deveriam pensar positivo como Abraão. Não é sobre isso. Cruzar os dedos, pensar positivamente, repetir 7 vezes, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Ou qualquer outra mandinga gospel que tenham te ensinado, não é sinônimo necessariamente de esperança. Porque isso não tem a ver apenas com algo que nós falamos da boca para fora. Tem a ver com algo que realmente está consolidado em nossos corações. Convite, então, para nós nessa noite, para avaliarmos que tipo de esperança temos, obviamente aonde está a nossa esperança? Em quem está a nossa esperança? De fato e de verdade, em quem e no que você realmente espera? Estávamos almoçando com um casal hoje e eles falavam sobre alguns negócios de amigos e a fala desses amigos para justificar os seus negócios um tanto quanto fraudulentos era o seguinte: quem segue o sistema não sai do lugar. Você precisa jogar o jogo. Você precisa... porque senão, onde já se viu o empresário prosperar pagando todos os impostos direitinho? Fazendo isso, fazendo aquilo e etc. E isso era para incentivar este rapaz a fazer uma sociedade, participar de certos negócios lá. E a questão, no pé da conversa, era: esse é o detalhe, deve estar afirmado no nosso coração. É que essas coisas, para quem está em Cristo, não são as principais. O sucesso nessa vida, o nome, a quantidade de seguidores, o destaque, o topo, as conquistas, não é isso que nos afaga a alma. Não é isso que nos acalenta. Não é isso que nos traz, ou que deveria nos trazer, pleno conforto e prazer, porque a nossa esperança não estaria ou não deveria estar nessas coisas. É certo que todas as vezes que nos acontecem adversidades, como a que eu passei recente, nos surgem diversas reflexões. E uma das principais, certamente, foi aquilo que o evangelista Tiago disse: a vida é um sopro. A vida é passageira. Como disse Moisés, é como uma neblina. Passa rápido, é fugaz. E as coisas que acontecem de maneira tão inadministráveis por nós revelam ainda mais que nós não estamos no controle. Essa é a ideia. Assim como Abraão, que é chamado de o pai da fé, Deus também olha para nós e chama-nos, confronta-nos com relação a onde está a nossa esperança. Você pode olhar para a vida de Abraão e dizer: que homem! Mas o próprio Abraão disse, lá em Gênesis 22, no episódio do sacrifício, é que ele viu além daquilo que se mostrava e ele diz sobre Deus que ele proverá para si. Deus proverá para si, meu filho. Abraão viu além. Eu queria convidar você nessa noite a também, movido por Deus, as promessas que não se assentam apenas nessa vida, a segurança, a presença de Deus, que é para muito além de tudo aquilo que nós experimentamos aqui, a também ter isso. Crer contra a esperança. Não duvidar por incredulidade, mas se fortalecer pela fé, glorificar a Deus e esperar. Esperar no Senhor. Foi isso que o salmista concluiu no Salmo 27, versículo 14, após dizer no versículo 1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é aquele que me fortalece, de quem me recearei?
Ainda que um exército me cerque ou uma guerra se estoure contra mim, no Senhor confiaria. Ótimo. Mas chega o versículo 14, ele diz: espere, pois, pelo Senhor. Fortifica o teu coração. Espere pelo Senhor. A esperança que é inabalável, meus irmãos, à luz dos versículos que lemos, a esperança que não se desespera, ela tem pelo menos 3 características. Primeiro, ela está fundamentada não em sentimentos humanos, mas na promessa divina. Abraão não dependia de seus sentimentos, mas era movido por uma promessa que Deus havia feito a ele. É interessante porque nós que somos sensoriais e somos sentimentais, nós tomamos decisões, nós decidimos ir, nós decidimos fazer, nós decidimos parar de fazer, baseado naquilo que nós sentimos. E na máxima da esperança do mundo, os conselhos são: te faz bem? Como é que você está se sentindo? Dependendo de como você se sente, vai lá, boba. Dependendo de como você se sente, não faça. E se o exemplo bíblico e a palavra de Deus não tivesse a ver com sermos movidos, apesar de sermos seres que sentem, mas Deus não nos fez para sermos guiados pelos nossos sentimentos. É por isso que o profeta Jeremias, no capítulo 17, disse que o coração do homem é certeiro. Não. O coração do homem é enganoso. É fraudulento. Ele engana. Parece, mas não é. Mas eu sentia que era. Isso a gente leva, às vezes, para aquilo que nós esperamos. E, às vezes, nós nos enchemos de expectativas ou de frustrações de expectativas porque a base era o sentimento e não necessariamente a promessa de Deus. Deus havia prometido um filho. Vamos relembrar um pouco dessa história. Deus havia lhe prometido um filho. Essa promessa havia sido revogada. Abraão já estava velho e seu corpo já estava amortecido, como nós lemos, mas esse velho patriarca não confiava no que estava em seu interior, mas naquele que era superior ao que estava no seu interior. Foi com essa chama que ele exorta Sara, quando ela ri da promessa. Não era de alguém que estava com os dedos cruzados dizendo: Sara, pense positivo. Mas era alguém que entendia que as promessas de Deus diz respeito ao caráter de Deus e à natureza de Deus. E lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, falando sobre essa natureza divina, o evangelista disse: porque toda boa dádiva vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Em outras palavras, o evangelista está destacando o atributo da imutabilidade. É o mesmo que o profeta Malaquias fez no capítulo de número 3, versículo 6. Deus é imutável. Deus não muda. Diferente de nós, que muitas vezes somos conduzidos e guiados por sentimentos, Deus é imutável. Não vivemos pelo que sentimos, vivemos agarrados em quem Deus é e como Ele ensina-nos sobre quem Ele é, nas promessas que Ele faz, que estão na sua palavra. É assim que nós vivemos. As promessas de Deus não falham. Ele é fiel, Ele as cumpre, e o nosso desafio, sabendo então quem Deus é tirarmos os nossos olhos de nós mesmos e colocá-los em Deus. Dele vem a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E como já compôs o compositor, nele a gente pode confiar. Nele a gente pode confiar. A pergunta é óbvia. Você tem confiado nos seus sentimentos e por ele tomado decisões de ir ou de não ir? De avançar ou de não avançar? Ou você confia em quem Deus é?
Quem é mais confiável? Deus ou os nossos sentimentos? Quem é mais imutável ou quem é de fato imutável? Deus ou os nossos sentimentos? A esperança inabalável não confia, não é fundamentada em sentimentos. Segundo lugar, a esperança inabalável que não se desespera, ela está fundamentada não em circunstâncias, mas naquele que governa as circunstâncias. Um dos maiores desafios, e eu já citei isso, quem já me ouviu pregar alguma vez sobre sofrimento sabe que eu vou citar John Piper, que no dia 18 de janeiro de 2006, prestes a fazer uma cirurgia de câncer de próstata, ele escreve um texto. E o texto é um tanto quanto estranho. E o título do texto é Não Desperdice o Seu Câncer. E esse texto tem 10 pontos. E um dos pontos do texto, acho que o terceiro ou o quarto, é justamente ele dizendo e aí quando ele fala câncer, é todo tipo de sofrimento que nós enfrentamos. Ele disse o câncer por causa do que ele estava passando. E ele disse, se isso não te fez pensar mais na brevidade da vida e na realidade de uma vida eterna, você vai desperdiçá-lo. Se aquilo que nos é acometido, se aquilo que nos acontece não nos faz ser um choque de realidade, de que nós não estamos no controle e de que a vida após a morte é real, então pode ser que nós não extraiamos as lições providenciais de certas situações em nossas vidas. A nossa esperança não está fundamentada nas circunstâncias. O que Paulo está mostrando é que um dos desafios da sua escrita para o povo de Roma era uma certa confiança no seu pedigree. Em termos culturais, tinham Cristo, mas uma certa segurança em todo o contexto da carta que fazia-os até se afastarem uns dos outros, porque se achavam melhores. Por causa de quem eles eram, de onde vieram, onde moravam, tudo que tinham conquistado, esforço do próprio suor, e etc. E Paulo está mostrando para eles, a vida é mais do que isso. A vida é mais do que todas essas coisas que falsamente parecem trazer segurança. Eu não sei os irmãos, mas a gente vai caminhando na vida e avançando e ficando mais velho, e a gente tem a tendência, às vezes, de realmente nos apegarmos em coisas que aparentemente fomos nós que construímos. Fomos nós que edificamos. E a gente começa a olhar para a nossa própria vida e usar recursos lá de novo de um compositor e começar a olhar para as situações e dizer, tá vendo isso aqui na minha vida? Igual o compositor disse, tá vendo aquele edifício, moço? E eu ajudei. Às vezes a gente olha para a coisa na nossa vida e fala assim, tá vendo isso aqui? Como se precisássemos de escoras que nos afirmassem uma personalidade ou uma força baseado naquilo que nós fazemos. Havia um pouco disso aqui nos Romanos. E é por isso que, estrategicamente, Paulo usa o exemplo de Abraão para mostrar, creu contra a esperança. Em outras palavras, não confiava nas circunstâncias, mas no Deus que governa as circunstâncias. No Deus que tem o controle de todas as coisas. É por isso que a fé, ela é realista com as circunstâncias, mas não se move baseado nelas. A fé, ela olha para aquele que está no controle de todas as coisas. Como já disse Martinho Lutero, a fé é Deus estendendo as nossas mãos para receber aquilo que Ele mesmo está dando. Em outras palavras, para termos mais fé em Deus, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos do auxílio divino. Nós precisamos disso. Abraão sabia que poderia fortalecer seu corpo e ressuscitar a fertilidade no ventre de sua mulher. Sabia que o filho da promessa não seria fruto apenas de um sentimento ou de um nascimento natural,
mas sobretudo de uma ação sobrenatural, porque a sua esperança, a esperança que não se desesperava, não olhava ao redor apenas, mas olhava como o salmista no Salmo 121, olhava para cima. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É como se o salmista dissesse o seguinte: os montes são altos, mas quem os fez é muito mais alto, é muito maior, é muito mais forte. Em vez de eu olhar para os montes que são altos, eu vou confiar e depender de quem criou esses montes, que é maior do que eles, mais forte do que eles, mais seguro do que eles, mais inabaláveis do que eles. Esse é o chamado de Deus para nós. Contemplar o próprio Deus que está no controle das circunstâncias. Mas isso só funciona, irmãos, se os nossos olhos e a nossa esperança, de alguma maneira, como já falamos, não estiver apenas nessa vida. Estou dizendo que devemos fazer um voto de pobreza ou nos reunirmos em qualquer grupo que seja, um tanto quanto radical, e nos refugiarmos numa montanha e vivermos como hippies e com algum estilo de vida, etc. Esse é o desafio da fé. É que Deus não nos tira do mundo e nem nos priva de tudo aquilo que Ele tem e pode nos acometer. A oração de Jesus em João 17 não foi: Senhor, livra-os do mundo, tira-os do mundo. Pelo contrário, Jesus mesmo disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A esperança inabalável não confia nas circunstâncias. Não toma decisões baseadas nas circunstâncias. Por mais que planejamento, por mais que prudência servem como balizas e que nos levam a avaliar, sim, algumas circunstâncias, algumas situações, mas devemos nos lembrar que a nossa esperança não está baseada nessas circunstâncias. É por isso que nós, irmãos, deveríamos ser, pelo menos, inconformados com diversas realidades à nossa volta, de injustiça, de inversões, mas se isso fica apenas no campo da indignação e o nosso estilo de vida não aponta para a ética radical de Jesus, que era contrário a tudo isso, então a gente só está se sentindo mal por coisas ruins acontecerem. Mas o convite de Jesus foi: amem. Amem como ninguém ama. Pensa numa ética radical. Sejam sal da terra e luz do mundo. Sejam pessoas que alimentam seus inimigos se eles tiverem fome. Dão água para o inimigo se ele tiver sede. São bem-aventurados por terem um espírito humilde, por serem pacificadores e tantas outras características que apontam para o chamado de Jesus, para o tipo de vida que nós devemos ter. E tudo isso vai contra as circunstâncias. O Senhor não nos chamou para estarmos apenas confortavelmente arrolados numa instituição religiosa e batermos no peito e dizermos como os publicanos da época de Jesus: graças a Deus que sou de tal clã, tal gueto. Não, Ele nos chamou para termos a nossa esperança totalmente firmada nele. E apesar das circunstâncias, imitarmos não o personagem, mas imitarmos pela ajuda e auxílio do Espírito que em nós habita e, como lemos, nos vivifica.
imitarmos a Cristo Jesus. Em último lugar, irmãos, a esperança inabalável que não se desespera, ela está fundamentada não nas ações humanas, mas sim nas intervenções divinas. Abraão e Sara fraquejaram por um tempo na espera do filho da promessa. Tiveram falhas, cometeram erros, foram apressados e nós sabemos o resultado. Ismael. A ação humana sem a condução divina resulta em sofrimento ainda maior. O plano do homem pode ser atabalhoado, pode ser atropelado, pode ser movido por sentimentos e por circunstância, colocando o carro na frente dos bois. Mas o plano divino e a condução divina, o plano de Deus, não pode ser frustrado. Convite específico do apóstolo Paulo em Romanos 4 é que os romanos, e automaticamente nós também olharmos para isso, reflitamos onde os nossos olhos estão postos. E se nós não estamos mais frustrados ainda por causa do alvo da nossa esperança, que o problema não é necessariamente apenas sermos menos frustrados, mas é o fato de que nos frustramos mais por não colocarmos a nossa esperança no lugar certo. Colocamos em sentimentos, colocamos em circunstâncias, colocamos em pessoas. Quantos, irmãos? Quantos não estão assim perdidos? Porque veem em pessoas a sua redenção. Veem em pessoas a sua total alegria e felicidade, completude, razão de viver. Foco principal da vida. Temos pessoas que se autoalienam a líderes, a políticos, a pessoas de diversas esferas relacionais. Mas aprendamos nessa noite. Deus ainda tem à sua disposição toda a suprema grandeza do seu poder, como nós lemos. Deus faz assim muitas vezes, para que coloquemos nele toda a nossa confiança, para que tenhamos nele toda a nossa alegria e para que dediquemos a ele toda a glória devida ao seu nome. Uma das coisas mais impressionantes quando os discípulos passam por aquela primeira tempestade com Jesus no barco, em Marcos capítulo 4, do verso 35 ao 41, é que quando chega no versículo 41, eles perguntam entre eles, depois de tempestade acalmada, tudo bonança, eles se perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O que Paulo está mostrando é que, em meio aos sentimentos, em meio às circunstâncias e em meio a ações humanas, Deus quer que nós o conheçamos mais e confiemos mais nele, para que tenhamos essa resposta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Geralmente, algumas circunstâncias nos conduzem a fazer justamente essa pergunta no final de tudo. Porque ela revela o quanto ainda precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Talvez os recursos humanos tenham acabado. Talvez os sentimentos estejam confusos. Talvez as circunstâncias estejam assim avassaladoras.
incertas, mas o Senhor nos convida a confiarmos naquele que não existe sombra de variação. A confiarmos no Senhor e nele termos a nossa esperança, verdadeira e plena esperança, inabalável e que não se desespera. Feche seus olhos, vamos orar. É possível que nesses dias você, assim como eu, em muitos momentos, esteja assim ansioso para que algumas coisas aconteçam. Ansioso para que outras passem. Porque quando isso passar, porque quando isso acontecer, quando isso chegar, mas o Senhor nos convida a confiarmos nele agora. Mesmo que tal coisa não chegue. Mesmo que tal situação não mude. Mesmo que demore um pouco mais para passar algumas coisas. A nossa esperança não está em sentimentos, em circunstâncias ou em ações humanas. E se estiver, não é verdadeiramente uma esperança, porque isso conduz a desesperos. A nossa esperança está no Senhor, que nos fez promessas. A nossa esperança está no Senhor, que governa todas as coisas. A nossa esperança está no Senhor, que intervém, que provê, que sustenta, que faz, que desfaz, que refaz, que fala fácil, que repete, que não está aquém ou indiferente àquilo que nós passamos, mas que também não quer que nós deixemos de aprender quem Ele é. Por isso, sim, sua vontade é boa, agradável e perfeita. Porque ela sempre nos conduz ao crescimento. Ela sempre nos conduz à vivificação da nossa fé. Quando Jó passou por situações difíceis, e a Bíblia diz que foi Satanás quem atingiu as 5 principais áreas da sua vida, com a permissão de Deus, Jó não disse, Satanás me fez isso. Jó disse, Deus me atribuiu essas coisas. No final nós sabemos. Jó fala o que ele aprendeu. Só conhecia Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Nós vamos orar neste momento e eu queria desafiar você a permitir, assim, o Espírito Santo ministrasse ao seu coração neste momento e te mostrasse equívocos com relação à sua esperança, a expectativas, a perspectiva de vida. E você pudesse confessar e colocar diante do Senhor se em algumas situações a sua esperança tem estado em sentimentos, em circunstâncias ou em ações humanas. Porque se assim for, será frustrante e desesperador. Deus, nós te agradecemos. Te agradecemos porque todas essas obras de justificação, de circuncisão no coração e não apenas na pele, de cumprimento de promessas, como Paulo dá o exemplo aqui de Abraão, para nos inspirar com aquele que é chamado de pai da fé, de que a nossa esperança não pode estar apenas nessa vida ou em nós mesmos, mas nos ensinar que na sua própria vida, na vida de Abraão, ele foi movido por aquilo que era superior a tudo que ele tinha no seu interior. Essa é a nossa oração também, Senhor, nesta noite.
Ajuda-nos a reconhecer com os olhos, com a vida, que o Senhor é superior, que só o Senhor é Deus, grande, soberano, suficiente, bondoso, amoroso, justo, fiel, imutável. Renova a nossa esperança. Oxigena as nossas vidas nessa noite com a verdadeira esperança, eterna esperança, indizível esperança, gloriosa esperança. Renova os nossos corações, renova a nossa vida de Cristo, verdadeira esperança. Opera em nossos olhos, desembaçando o nosso olhar tão egocentrado, tão muitas vezes para esta vida apenas. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Renova a esperança inabalável, a esperança que não se desespera, a esperança que existe apesar da conta bancária, apesar das circunstâncias, que crê no Senhor, que não nos livra de problemas, mas nos livra nos problemas, que está conosco e que é a nossa plena, viva satisfação. Renova os nossos corações de esperança nessa noite. Assim oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém e amém.